capítulo 11, 24 e 25. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras, colocou em espanhol lá, vamos ler em espanhol, já dou língua, vamos lá. Depois se põe lá para a gente ler espanhol, para o pessoal ver como a gente é bom no espanhol. Algumas pessoas gastam com generosidade, estou lendo na Nova Tradução na linguagem de hoje, e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Vamos orar um pouco mais? Abaixe sua cabeça, pense em Jesus. Obrigado, Pai. Queremos te agradecer e te engrandecer por tua palavra, que é o real motivo de nós estarmos aqui reunidos. É de lê-la, meditar nela, propagar tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Ajude-nos, abra o nosso entendimento, Deus, traz luz ao nosso entendimento. Abençoa, Senhor, meu Deus, a minha vida, continua me dando autoridade, sabedoria, poder, desenvoltura, Senhor. Continua, Senhor, meu Deus, me fazendo destro, me dando destreza no manejar da tua palavra, Senhor. Eu não sou nada, Senhor Deus, mas nas suas mãos eu posso ser usado, Deus. Posso ser um instrumento de valor. Sou apenas vaso, Senhor. E que dentro desse vaso, seja um vaso de barro, que dentro desse vaso tenha os seus tesouros, ó Senhor. Abençoa, Jesus. Em Ti estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E eu te peço, Senhor, traga a Tua sabedoria para nós. Que cada mente seja levada à obediência cativa, à obediência de Cristo. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Uma coisa que é difícil para nós entendermos, quando a palavra de Deus fala sobre generosidade. A generosidade, ela é a facilidade que a pessoa tem em ajudar financeiramente, economicamente, materialmente falando, ao próximo. Isso é generosidade, tá certo? O generoso, ou a alma generosa, ele pode existir de duas maneiras. Existem aquelas pessoas que elas já nascem com o dom de dar. Quando nós vamos, inclusive, lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, nós vemos que é um ministério até. Olha que coisa interessante. É um ministério essa questão de contribuir, essa questão de dar. Então tem pessoas que já nascem, e é um ministério, é tratado pela Bíblia como um ministério. E a Bíblia chama de ministério o ofício de pastor, de evangelista, de mestre, de profeta e de apóstolo. Não é interessante? Vocês não acham isso? Interessante. Aquele que é generoso, aquela alma que é generosa, aquela pessoa que nasce com aquela disposição de contribuir, de ofertar, ajudar o pobre, ajuda obras de assistência social, ajuda a igreja, financeiramente, economicamente falando, materialmente falando, é um ministério, a pessoa nasce com isso, é um dom, né? É um dom que a pessoa tem. Só que, como em nenhuma parte da Bíblia, tá, para que foi escrito para a gente se isentar de alguma função, de alguma atividade. Por exemplo, tem gente que acha assim: ao pastor foi dada a incumbência, a responsabilidade de pregar a palavra. Aí a pessoa fala: então eu não preciso pregar a palavra. Só o pastor é que é obrigado, entre aspas, a pregar a palavra. Tem pessoas que acham assim, mas não. Existe o dom de pastor, o ministério de pastor, mas não significa que só o pastor ele é chamado, ele é mandado para pregar a palavra. Senão Jesus, lá na grande comissão, em Mateus 28, o que Jesus fala? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar o que eu tenho dito a vocês. E eu já pego esse gancho no ensinando,
para falar acerca do mestre. O mestre, por exemplo, ser professor é um dom. A pessoa nasce com o dom de ensinar. É assim ou não é? Inclusive, mestre é o professor, né? Inclusive tem professores que até a minha filha fala muito e outros alunos falam muito. Ah, aquele professor X, olha, quando ele ensina, eu entendo rápido. Então, qual é a capacidade dessa pessoa? É que ele já é professor, ele nasceu assim. Então ele vai lá, ensina uma coisinha, todo mundo pega rápido. Ao passo que tem uns que vão e se esmeram e se empenham para ensinar, e é difícil eles passarem aquela mensagem, ou aquela instrução, ou aquele ensinamento. Às vezes eu sabe para ele. Né? Agora, já na questão ministerial, na questão de incumbência que é dada pelo Senhor, ele está falando que todo mundo pode ensinar. Que todo mundo pode ensinar a palavra de Deus. Não só aqueles que são mestres na igreja, professor de escola bíblica dominical, né? Aliás, que saudade, né? Olha esse termo, professor de escola bíblica dominical. Tá meio em desuso isso, né? Puxa, precisa voltar, né? Tá meio em desuso. Hoje em dia é muito live, né? Live para cá, live para lá, sabe? Então essas coisas, essas ações, elas podem vir dessas duas maneiras então. Uma é que a pessoa naturalmente nasceu com esse dom, e a outra é a pessoa que Deus capacita, aí é que está a questão. Ok? O Espírito Santo, ele vem sobre a vida da pessoa, e o Espírito Santo o convence. A primeira coisa que o Espírito Santo convence um pecador é de que essa pessoa é pecadora. E de que ela pecou e ela carece da glória de Deus, como diz lá no livro da carta de Paulo aos Romanos. Todos pecaram e foram excluídos, eles carecem da graça de Deus, porque eles foram separados da graça de Deus, pelo pecado, né? O Espírito Santo, a primeira coisa, ele vem e convence que a pessoa é pecadora, ela precisa de um Salvador, e o Salvador único é Jesus Cristo, o Senhor. Ela precisa de um Salvador, ela pecou. E Jesus, ele explica do que o Espírito Santo vem para convencer a pessoa, lá no Evangelho de João. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, né? Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então o Espírito Santo, ele convence, em primeiro lugar, disso. Em seguida, o Espírito Santo começou a obra e ele continua a obra na vida de cada pessoa que está unida com Cristo Jesus. Aí o Espírito Santo vai trazendo o amor. A Bíblia também diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo. E o amor de Deus, ele já vem completo. Amém? O amor de Deus é completo. Nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 13, que expressa bem acerca do amor de Deus. Tudo pode, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. O amor de Deus, ele já vem com esse pacote. Dentro desse pacote chamado amor, vem a generosidade. Nós passamos a ser orientados pelo Senhor a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E amar ao próximo como a mim mesmo significa eu querer o bem para o meu próximo que eu quero para mim. Então, se eu estou alimentado, então eu quero ver o meu próximo alimentado. Se eu estou vestido, eu quero ver o meu próximo vestido. Se eu estou recebendo visita, porque as pessoas poderiam falar assim, mas ninguém vai na minha casa. Vem cá, mas você recebe a visitação do Espírito Santo todo dia. Ele está com você todo dia, como seu companheiro. A visita de Deus está na sua vida sempre. Então eu quero também que as pessoas sejam visitadas. Se eu sou amparado, eu quero que as pessoas sejam amparadas. Se eu estou feliz, se eu estou alegre, eu também desejo que as pessoas sejam felizes e alegres. Então o Espírito Santo, ele através do amor de Deus, ele começa a transformar as pessoas. Agora vamos voltar para o assunto específico, generosidade. O contrário de generosidade é aquele que é
ou o avarento, aquele que é mão fechada, conhecido popularmente como mão de vaca. No Brasil é esse termo, mão de vaca. É aquele que quando dá tchau ele faz assim. Certo? É aquele que não coloca a mão no bolso porque ele já tem na mente que ele vai ser mordido por alguma aranha que está dentro do bolso dele. Ou por algum outro tipo de inseto peçonhento, algum inseto que vai matar ele. Então ele tem dificuldade de colocar a mão no bolso, para quê? Para tirar dinheiro para dar para alguém, ou algum bem para dar para alguém. O contrário do generoso é aquele que é o avarento. Tá certo? E não fiquem tristes os avarentos, os mãos de vaca, porque eu tenho algo a dizer que vai talvez consolá-los. Você que não tem o dom de generosidade. O que eu vou dizer? Que todos nascem dessa maneira. Porque a avareza, assim como o amor tem o pacote, nesse pacote tem a generosidade, o pecado, ele já foi passado para o ser humano como um pacote. E nesse pacote, dentre tantas outras coisas ruins que separam o homem de Deus, nesse pacote tem a avareza. Então todos, uns mais, outros menos, uns até demais, são avarentos, são mãos de vaca. Tio Patinhas, lembra do Tio Patinhas? Quem é da sua época? Tio Patinhas. Então, o pecado trouxe isso. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar no coração, começa a trabalhar no caráter da pessoa. E aí o Espírito Santo ele começa a transformar as coisas. Então o pecado tem o pacote. No pacote que o pecado trouxe, existe o ódio. O Espírito Santo começa a fazer com que o amor seja mais forte. Existe a falta de perdão. O Espírito Santo começa a fazer com que o perdão seja mais forte. E existe a avareza. Existe aquela questão de dificuldade de dar, de querer ajudar as pessoas com os seus bens, etc. Aí o Espírito Santo começa a colocar a generosidade. Ok? É assim que acontece. Através do quê? Através da leitura e da prática da palavra de Deus. Então nós lemos aqui o seguinte. O que nós lemos? Provérbios capítulo 11, versículo 25, não é isso? Sim ou não? Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Precisa crer dessa maneira. E esse crer significa esperar o efeito dessa palavra. Porque aquilo que a palavra de Deus também fala assim: lança o teu pão sobre as águas. Porque ao entardecer você ainda vai ver o resultado. Ou seja, você vai ter a prosperidade decorrente dessa atitude de fé. Então o que nós podemos esperar como resultado dessa nossa plantação? Olha como o nosso Deus é bom. Só o fato dele vir e tirar o efeito da avareza, né? Libertar a gente desse egoísmo terrível, já seria maravilhoso. Porque isso ninguém pode fazer, só Deus pode fazer. Homem nenhum pode fazer. E quando eu falo só Deus pode fazer, é estar com a ausência de interesses maiores, etc. Né? Porque tem gente que quer convencer os outros a dar para ter um resultado disso. Ok? Para ter um resultado disso. Para ter uma recompensa, para ter uma lucratividade com isso. Mas Deus não, Ele vem e tira e liberta a pessoa dessa avareza. Para quê? Para que a pessoa, ela volte à origem de como ela era antes do pecado entrar nela. E assim a pessoa se sinta contente, tenha contentamento.
Daí a pessoa, ela exerceu, continua lá, ela exerceu a generosidade. Diz a Bíblia, olha o efeito. Ela fica cada vez mais o quê? Rica. O avarento, o que ele pensa? Eu não vou dar, senão vai faltar. É assim ou não é, gente? Não é assim? Vai faltar. Não vou ter para mim se eu der. É o contrário que a palavra de Deus está falando. Então, quando você, claro que você não vai nesse interesse, né, de mercadejar a palavra, querer fazer negócio com Deus, tomar lá da cá com Deus. Você não vai nesse interesse. Aliás, você não precisa fazer isso, porque o próprio Deus, ele garante que aquele que é generoso vai ficar mais rico. Aquele que dá vai receber muito mais. É isso que está falando essa palavra. E isso é para você, e isso eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Que você vai receber mais. Muito mais do que aquilo que você está dando. Outras são econômicas demais e acabam ficando o quê? Cada vez mais pobre. É aquela pessoa que retém. Tá? Ela retém, ela fica com ela. Daí o porquê do Espírito Santo, eu creio que vocês começam a entender agora, o porquê do Espírito Santo está nos abrindo essa oportunidade de nós abençoarmos as pessoas, seja com a cesta básica. Eu creio que poderemos ter outras formas de abençoar as pessoas. Entende? Porque quando nós exercitamos a palavra de Deus, nós estamos colocando diante de Deus o compromisso que Ele tem com a própria palavra de cumprir a palavra dele na nossa vida. Então, grosso modo, é nós fazermos a nossa parte e esperarmos que Deus está fazendo a parte dele. Deu para entender? Malaquias 3,10 fala muito, antes até mesmo o 9. O 9 traz uma exortação, não roube a Deus. O que ele quis dizer? Deus sente falta? Está roubando o meu dinheiro? Estou dando de tudo. Está falando não roube a Deus porque não é possível roubar a Deus. Essa que é a questão. Já pararam para pensar nisso? Por que o autor ia falar não roube a Deus? É possível alguém roubar alguma coisa de Deus, gente? Pensa num negócio desse. Por que iria escrever não roube a Deus? Ninguém consegue fazer nada contra Deus, pessoal. O nosso Deus é imbatível, é o Todo-Poderoso, amém? Ele tem todo o controle em suas mãos. Então, por que não roube a Deus? Significa o seguinte: se a pessoa achar que está roubando a Deus, ela está roubando ela própria. Porque aquilo que ela retém, vai perder. Aquilo que ela quer conseguir somente ali através do egoísmo, através de pensar só em si, isso vai ser derrota para a vida dela. É isso que quer dizer, eu creio. Amém? Então depois, aí Deus ele fala, traga, me obedeça. Deus está falando, Deus está valorizando o bem material, o dinheiro? Não. Porque anteriormente Deus usa profeta e fala assim, vocês estão me trazendo o quê? Bois? Os animais de toda a terra é meu. Não preciso. O que vocês estão trazendo? Tudo me pertence. O que vocês vão me dar? O que vocês têm para me dar? Em outras palavras, Deus está falando, vocês não podem me dar nada, porque tudo foi eu que criei. Mas o que Deus ele quer com tudo isso? Uma só coisa, que obedeçam a palavra dele. Obediência, porque o fruto da obediência é a bênção do Senhor. Então, se eu obedeço, eu pego e leio a parte A desse versículo, e eu obedeço, automaticamente